Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já sabe, né? Te inscreve, ativa o sininho das notificações e tudo mais, compartilha, deixa o like, faça todas essas coisas que você já sabe fazer aí no YouTube, tá? Pessoal, vamos falar aqui sobre o mercado do Grêmio, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa passar para vocês, o porquê que o Grêmio tá negociando chegadas e saídas e também alguns bastidorzinhos aí sobre a situação do Michael, tá bom? Vamos lá então partir por um assunto de cada vez. Vamos falar então sobre o mercado, primeiramente sobre o que o Grêmio está aliviando na sua folha, tá? Por quê? Porque o Grêmio conseguiu, né, liberar alguns jogadores. O Grêmio conseguiu liberar o Campas, que foi pro Rosário Central. O Grêmio conseguiu liberar o Pedro Lucas, que foi pro Ceará. O Grêmio conseguiu liberar o Guilherme, que foi pro Fortaleza. E o Grêmio conseguiu também liberar o Isaac, o jogador que assinou em definitivo com o Guarani, né? O jogador que assinou a sua rescisão, inclusive foi a primeira das saídas. Então o que acontece, pessoal? Esse montante de jogadores, esses 4 jogadores, né? Guilherme, Campas, Isaac, Pedro Lucas, 4 jogadores. Esses 4 jogadores representam hoje uma economia, tá? Uma economia na casa de 550 a 600 mil reais por mês, tá? Por quê? Alguns pontos importantes para a gente explicar para vocês esse valor. Primeiro, Pedro Lucas. O Grêmio dividiu o salário do Pedro Lucas em meio a meio com o Ceará. A ideia do Grêmio no negócio era que o Ceará pagasse todo o salário. O Ceará não quis, disse que só faria o negócio pagando metade do salário. O Grêmio aceitou dividir, até porque não é uma quantia muito significativa. A gente está falando de algo aí na casa de 40 mil reais para cada parte. Não é um salário tão significativo assim, mas enfim, o Grêmio conseguiu liberar uma parte disso. Outro jogador, Guilherme. A informação que a gente tem é que o Fortaleza não vai pagar a totalidade do salário do Guilherme. Tá? O Grêmio conseguiu liberar uma parte desse valor, algo próximo a 50%, mas não é a totalidade. O Guilherme recebia com os impostos, não é o que recebia, né? O que custava para o Grêmio girava na casa de 500 mil reais. Um pouco menos do que isso, mas batia quase na casa dos 500 mil reais. Então, o Grêmio conseguiu se liberar de parte desse valor também. Diferentemente da situação do Campas. Na ida do Campas ao Rosário Central, foi definido que o clube argentino pagaria a totalidade do salário. Qual é o salário? 45 mil dólares. Essa é a quantia que o Campas recebe, né, por contrato no Grêmio, e esse custo mensal foi repassado ao Rosário Central. Basicamente 220, 230 mil reais por mês. Tá? E tem também a situação do Isaac, que é um contrato que custava aí aproximadamente 80, 90, 100 mil reais por mês para o Grêmio. Então a gente tem uma economia que gira na casa do R$500 mil. Principalmente a contratação do Vina, ela estava muito linkada à saída de alguns jogadores e especificamente do Campas. A avaliação interna do Grêmio era de que a contratação do Vina seria interessante porque ela faria uma reposição ao Campas em todos os sentidos. Seja na questão de numeração do elenco, né, para completar elenco, seja na questão técnica, porque o Grêmio acredita que há um acréscimo de qualidade, a avaliação do Grêmio é de que o Vina é um jogador muito melhor do que o Campas, e também pela questão financeira, são 2 jogadores que vão custar um salário parecido. Né? O Campas custava ali algo em torno de 220, 230 mil, como a gente falou, o Vina chega por volta de 280, 300 mil, então não é um aumento na folha salarial. O Grêmio liberou muitos jogadores e parte dessa economia o Grêmio usou para reutilizar, né, digamos assim, nas contratações e principalmente na contratação do Vina, um jogador que chega por empréstimo junto ao Ceará até o final do ano. Então o Grêmio planeja essa redução e planeja mais saídas para diminuir o custo da folha. Essa informação é divulgada publicamente pelos dirigentes do Grêmio em algumas entrevistas. O mais recente foi o Fábio Floriani, que falou lá na live com o César Cidade Dias, que a folha do Grêmio ela precisa bater em 10 milhões. Tá? 10 milhões de reais é o custo que o Grêmio pretende ter na sua folha salarial para esta temporada. Hoje, com essas saídas, a gente está vendo uma folha salarial na casa de 11 milhões e 800, 11 milhões e 700. Então essa é a quantia mais ou menos que o Grêmio gasta hoje por mês, tá? E também tem aí a questão envolvendo o Michael. Por que a gente vai falar do Michael? Porque o Renato ontem foi muito sincero na coletiva. Aliás, o técnico Renato Portaluppi tem sido bastante sincero
nesse ano. Tem dito várias vezes que não está gostando da atuação do time e falou ontem, inclusive, sobre a contratação do Michael, né? Durante a coletiva ele deu uma despistada, mas depois lá na zona mista ele falou pro pessoal que é o Michael, que todo mundo sabe que é o Michael que ele pediu. O que existe hoje de cenário, tá, para esse jogador? Essa informação ela até nem foi divulgada primeiramente pela gente, tá? Foi divulgada por outros colegas aqui. Que o Grêmio está trabalhando para efetivar uma nova proposta para uma possível aquisição dos direitos econômicos. Isso é, uma mudança no molde que o Grêmio entende que o Al Hilal vai aceitar. Todas as tentativas que o Grêmio fez, os contatos, a expectativa por cair o transfer ban e tudo mais, tudo era pensando no molde de empréstimo como uma opção de compra. Ou seja, após o final do empréstimo, o Grêmio poder escolher se quiser comprar ou não, e se quisesse comprar já tinha um valor estabelecido antes de iniciar, né, o desempenho do jogador lá no ato da assinatura do contrato. Essa situação não evoluiu e agora o Grêmio planeja, juntamente com seus investidores, fazer uma proposta de compra do Michael, né, fazer uma proposta aí de aquisição dos direitos econômicos. Vale lembrar, essa proposta ainda não está formulada, essa proposta ainda não foi enviada, o Grêmio está estudando a possibilidade, até porque o cenário financeiro do Grêmio não é dos melhores. A gente está falando de um clube que pretende reduzir a sua folha. E se o Grêmio de fato entrar na briga pelo Michael, a gente está falando de um salário milionário. Ou seja, inflacionaria de forma significativa a folha salarial do clube. Então, todas essas movimentações elas precisam ser feitas com muito cuidado. E a diretoria do Grêmio está analisando a possibilidade e se é viável ou não hoje apresentar uma proposta de compra pro Michael, jogador que está no Al Hilal e tem contrato até 2025. Inclusive foi muito bem na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, jogador que se valorizou ainda mais no mercado de transferências. Além do Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo são dois outros clubes interessados no futebol do Michael, que despontou no Goiás, jogou bem no Flamengo e hoje está na Arábia Saudita, no Al Hilal, o mesmo time do Gustavo Cuéllar, que é pretendido pelo Internacional. E aí, o que vocês acharam do conteúdo do vídeo? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!